Desejamos mudar o mundo e os outros, mas a verdadeira mudança deve começar em nós, em nossa mente. Mudar é avançar, dar um passo à frente, melhorar. Para mudar é preciso ousadia, coragem e, sobretudo, sabedoria. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, o verso 2: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Mudança de Mente. Apresentação, Pastor José Carlos Delfino. Coordenação e ministração, Diácono Emerson Jacques de Oliveira. Porque nós vamos falar sobre mudança de mente, dinâmicas saudáveis. E eu lerei Jó, capítulo 42, do verso 1 ao 6. Mudança de mente, dinâmicas saudáveis. Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Até aqui, louvado seja Deus por esta palavra e louvado seja Deus por esse texto. Nós estamos em janeiro, segundo o nosso calendário civil, segundo o calendário gregoriano, que rege os dias, não somente em nossa nação, mas em muitas outras nações ao redor do mundo. Então, este é o primeiro mês civil do ano. Mês este que, inclusive, já estamos caminhando para a sua parte final. E no mês de janeiro, existe uma campanha mundial chamada Janeiro Branco. Campanha semelhante ao Outubro Rosa, ao Setembro Amarelo, ao Novembro Azul. E o Janeiro Branco, ele traz como alerta, como chamamento, o cuidado com a saúde mental. Nós vivemos uma época em que nós somos regidos por aquilo que acontece em nossa mente. Nós somos regidos por experiências que estão gravadas e registradas. Nós vivemos e revivemos em muitos momentos traumas que foram constituídos ao longo da primeira infância e foram sendo alimentados e não pavimentados, não cuidados ao longo da segunda infância, da pré-adolescência, adolescência, fase adulta e assim sucessivamente. O alerta do Janeiro Branco é para que eu e você, para que todos nós tenhamos clareza sobre a importância, ou ter clareza da importância de cuidarmos do nosso ambiente mental. Você que acompanha o programa de Mudança de Mente, sabe muito bem que nós falamos sobre bem-estar. E o bem-estar foi pautado sobre 4
4 vertentes, 4 pilares que tem a ver com a saúde física, tem a ver com a saúde espiritual, que tem a ver com a saúde mental e que tem a ver com a saúde social. Isso tudo para que a gente, de fato, experimente aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Porque existe uma frase em latim que diz que mente sã em um corpo são, mens sane em corpore sano. O que isso quer dizer? Quer dizer que a interligação de uma postura mental doentia pode conduzir a doenças e conduz a doenças físicas. É possível que nós tenhamos uma boa percepção espiritual, cuidados em relação a isso, mas se a mente estiver confusa, nem essa condução da fé, da crença, daquilo que pode fazer sentido, acaba gerando um caminho saudável. Cuidar desse ambiente mental, cuidar desta parte do intelecto que move toda uma vida é o desafio da campanha do Janeiro Branco. E, coincidentemente, ao longo dos programas que fizemos esse mês, eles trouxeram dinâmicas. Eles trouxeram questões que envolvem o mundo em que a gente vive, as situações que a gente enfrenta, os movimentos da vida e os seus métodos que nós estamos inseridos. E aí a gente foi trazendo esta construção da dinâmica sistêmica, que é uma visão sobre os padrões de funcionamento e compreender o que está acontecendo e o que está impedindo de sermos aquelas pessoas que a palavra do Senhor, em muitos momentos, determina como palavra de bênção e profecia. Profecia esta que deveria tornar-se realidade nas nossas vidas. A ideia de ser a geração eleita, de ser o sacerdócio real, de ter um corpo que é templo do Espírito Santo. A ideia de alguém que vive uma vida em abundância, que escolhe a vida. A ideia de que nada me separará do amor de Deus, nada nos separará deste amor, nada. E a gente vai percebendo que nós vamos adoecendo porque a gente não está atento a estas conduções saudáveis. A gente vive em muitos momentos buscando se defender de dores que a gente experimentou no passado. E esta defesa acaba potencializando ainda mais essas dores. É possível que alguém de 20, 30, 40, 70, 80, 90, 100 anos experimente e viva em função de dores que sentiu no ventre da mãe, dores emocionais, eu estou falando. Que sentiu durante a amamentação, que sentiu durante as primeiras interações com pessoas, que sentiu em momentos da primeira infância. E o desafio de uma dinâmica sistêmica de percepção de novos padrões é exatamente entender aquilo que foi modelado ao longo de uma vida e trazer clareza sobre o que está acontecendo. Se isto é doentio ou se isto é saudável. No programa anterior nós trouxemos a história de Jó e eu disse que eu limitaria a nossa história até o capítulo 37, especificamente do texto que nós lemos até, que foi Jó capítulo 2, até o capítulo 37, para construir uma narrativa sobre dinâmicas doentias. E eu trouxe 3 sinais que precisavam ser observados com urgência nas nossas vidas, para a gente entender que tipo de padrão estava acontecendo em nossas vidas, que tipo de circunstância a gente estava precisando reviver, que consequências a gente estava tendo e experimentando deste tipo de padrão.
E eu trouxe bastante clareza sobre a importância de entender sobre o triângulo dramático. O triângulo dramático é um modelo social de jogos psicológicos onde existem 3 personagens, todos eles não querendo resolver absolutamente nada, mas cada qual exercendo a sua função, ou a função de vítima, ou a função de acusador, ou a função de salvador. Porque a vítima, ela não tem culpa de nada, ela é alguém inocente, ela é vítima do sistema. Então ela não pode olhar para o seu problema como adulto e com clareza, porque ela está sempre recuando. O acusador, ele ao invés de olhar para o seu problema, ele olha para o problema do outro. Porque enquanto o outro for o problema, eu não sou o problema. E aí a gente vai perpetuando. E o salvador, na mesma condição. Enquanto eu estiver ajudando esta vítima, ou pseudo-ajudando, porque a ideia aqui não é ajudar nada, é intensificar na vítima este papel de drama, este papel de que ela é culpada. Porque se eu estou aqui para salvar a todos, eu não preciso olhar para o que eu sou. Este era o desafio de observar este sinal como uma dinâmica doentia. Eu trouxe também um segundo sinal, que foi o sinal da dependência emocional. Eu vou viver a minha vida em função da felicidade do outro. E a grande loucura é que o dependente emocional, ele quer resolver o problema do outro e a ideia sempre é assim. Eu abro mão da minha vida para resolver o problema do outro. A grande loucura é que o outro não quer resolver o seu problema, não quer resolver o problema. E aí nós ficamos nesse looping doentio, onde eu me desgasto, onde eu me acabo, onde eu me machuco, tentando resolver questões que não são resolvíveis. Porque cabe a cada um de nós resolvermos as nossas questões. Uma coisa sou eu apresentar um problema, querendo resolver com maturidade, pedindo auxílio, e outra coisa somos nós mascarando isso tudo e pseudamente querendo ajudar e querendo perceber isso. E a dependência emocional, ela traz a doença de alguém que só é feliz se o outro for feliz. Trouxe ainda um terceiro sinal de pessoas que olham para as dinâmicas problemáticas e procuram culpados. Porque enquanto eu estiver encontrando, ou buscando, ou caçando, ou elegendo culpados, eu não preciso olhar para a minha história e entender que talvez eu seja o culpado. E se nós formos analisar a questão das dinâmicas doentias, existem muitas situações. Se fôssemos falar somente de dinâmicas doentias, nós gastaríamos um bom período, um bom tempo. Mas esses 3 sinais que eu trouxe na semana passada já são mais do que suficientes para compreendermos 70%, 80% de todo o imbróglio doentio que acontece nas nossas vidas. Na tua vida, na vida de alguém que você conhece. Por isso que eu insisti em dizer, tenha clareza e não tenha medo de olhar e identificar-se nessa história, porque o passo de cura só vai acontecer quando você entende que está doente. Não adianta nada alguém querer levar um doente para o médico se este doente não está disposto a, primeiro, aceitar que está doente, segundo, aceitar que precisa tratamento e terceiro, aceitar que precisa ser medicado para amenizar ou até, quem sabe, resolver aquela situação. E os traumas emocionais, as dinâmicas doentias emocionais, elas trazem todo esse tipo de resposta de alguém que sempre estará à espreita, escondido. E o nosso personagem Jó e os seus 3 amigos, na semana passada, eles gastaram todo o nosso tempo de aprendizado vivendo exatamente este looping doentio, onde todos queriam resolver todas as coisas para no final das contas não resolver nada. Já viu aquela história, as pessoas, muitas delas, reclamam de uma vida que de fato elas nunca quiseram ter? Porque a dinâmica envolvida
naqueles primeiros capítulos de Jó é de alguém que me parece que não está olhando para frente. Está olhando do lado, está olhando para trás, menos para possibilidades. É claro que eu não estou tirando aqui a validação de um sofrimento. Jó estava sofrendo de verdade. Eu estou estimulando, estou provocando-os a, mesmo que estejam no pó, na cinza, com a pele toda sangrando e muitas coisas ruins acontecendo, a sugestão sempre é: vamos olhar para o que tem depois disso. E foi nessa percepção que nós precisaríamos conversar sobre dinâmicas saudáveis. Porque, para sorte nossa, o primeiro aprendizado que você precisa ter clareza na noite de hoje é que mesmo que você tenha vivido a sua vida inteira em um looping doentio, mesmo que você tenha identificado na sua jornada aqueles 3 sinais, um deles, ou 2 deles, ou todos eles, como sendo realidade na sua vida, a boa notícia que eu tenho para te dar agora é que mesmo nesse cenário doentio, é possível experimentar a cura, é possível reverter esse cenário, é possível sair de um momento doentio e começar a virar as chaves e experimentar dinâmicas saudáveis. É possível. Você aí na tua casa, você aí no teu escritório, onde você estiver, é possível reverter histórias, porque você não nasceu assim. O que você criou, ou o que te ensinaram, ou o que você viveu ou não pôde viver, é possível reverter para o novo. Porque se não fosse possível, a primeira coisa que nós precisaríamos entender é que não faria sentido Jesus Cristo ter vindo a este mundo. E Ele veio para te dar a vida, para me dar a vida, para que nós vivêssemos uma vida que valesse a pena, com uma condução saudável, com uma condução serena, com um tipo de responsabilidade cristã, com liberdade e não libertinagem. Isto é possível na sua história, o novo fazer parte. Porque tanto é possível que nós estamos continuando uma história que estava indo para o buraco. E talvez a tua história esteja indo para o buraco e na semana passada você começou a virar algumas chaves, por isso que eu fiz aquela brincadeira. Quem estiver percebendo que está virando chaves ou caindo fichas, coloque um desenho de uma chave. E se na noite de hoje você está virando chaves, coloque o desenho de uma chave, para que a gente vá entendendo, interagindo e estimulando outras pessoas a se olharem sem filtro e a entenderem se de fato elas querem o novo ou não querem o novo. Elas serem responsáveis pelos seus atos e, inclusive, ser responsável para dizer: não, eu não quero o novo, eu quero viver na dinâmica doentia. Porque daí você não se engane, não tenta enganar ninguém. Jó viveu um bom tempo em uma dinâmica doentia, mas chega um momento na história de Jó que o conhecimento vai chegar-lhe à porta. Chega um momento na história de Jó que o novo vai aparecer e agora cabe a Jó fazer o que precisa ser feito. Ou continua naquele looping e morre logo, ou ele continua agora em uma caminhada que vai possibilitar cura. Porque se você ler com clareza, sem romantização, mas lendo com seriedade o texto, você vai ver que Jó conduz a sua vida para que ele receba a bênção da cura. Porque se a gente ficar somente no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 42 de Jó, parece que tem até um lance do pozinho mágico. Por isso que eu os convidei e continuo os convidando a lerem toda a história. Porque alguma coisa vai acontecer com o Jó para que a história dele mude. E eu espero que alguma coisa aconteça com você e a sua história mude.
Eu espero que você comece a virar as chaves e comece a abrir portas onde você pode entrar para o novo e saia deste looping doentio, desta roda gigante onde a dor, o sofrimento, onde o desconforto, onde tudo de ruim parece que está lhe acometendo, parece que para você não existe sol. Para Jó parecia que não existia sol. Mas no capítulo 38, 39, 40 e 41, um evento intenso acontece. Porque Deus vai falar com Jó. E é claro, longe do comparativo de Deus e este momento de verbalização, mas talvez isto tudo que você está escutando, talvez seja fruto de resposta da sua oração. Porque eu preciso tirar um pouco desta romantização de muitas coisas que são faladas a partir da palavra do Senhor e te trazer clareza. Deus não vai descer do céu para falar coisas para você. Mas é possível que Ele use pessoas para lhe abrir a mente, lhe abrir os olhos. E talvez este programa, talvez este aprendizado, talvez esta condução deste mês que estamos trazendo, é fruto disso, para que você olhe para a tua história, para que você queira de fato escrever um novo para você, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. É o desafio que Jó enfrenta, porque quando Deus começa a falar com Jó, em muitas leituras que eu fiz, mas eu nunca vi um Deus tão intenso, trazendo tantas construções, trazendo tantas dinâmicas, trazendo tantas provocações, trazendo tantos questionamentos, porque Jó falou um punhado de coisa. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Capítulo 3. E aí Deus começa perguntando para Jó, Jó, você falou como ignorante. Capítulo 38. Só que agora quero ver se você vai ter coragem de responder o que eu vou te perguntar. Quero ver, Jó, se você vai ter coragem de pensar sobre isso tudo e me trazer clareza. Porque se você trouxer clareza a tudo que eu te perguntar, eu, Deus, inclusive, me colocarei em uma condição de ser alguém que reconhece que você está num patamar superior. É o próprio Deus entendendo que Ele vai trazer intensidade. Ele não está para brincadeira, porque Ele ouviu um punhado de coisa. E quantas vezes a gente escuta um punhado de bobeira, um punhado de construções que são doentias, um punhado de conduções que não levam a lugar algum. Então, conecte de fato com essa intensidade, porque eu quero trazer nesta noite 3 dicas de dinâmicas sistêmicas. Ou melhor, quero trazer nesta noite 3 ações das dinâmicas saudáveis. E eu quero já te provocar com uma frase de Bert Hellinger. A vida lhe nega milagres até que você entenda que tudo é um milagre. Eu preciso repetir para você isso. A vida lhe nega milagres até que entenda que tudo é um milagre. Então, quando você estiver vivendo personagens do triângulo dramático, ou quando você estiver vivendo em função de dependência emocional, ou buscando culpados, sabe o que está acontecendo? A vida está lhe negando milagres, você não vai sair desse lugar. Mas quando você entender que tudo é milagre, você quer sair desse lugar de verdade, porque você quer experimentar o novo, você vai ver que tudo vai acontecendo e vai fluindo para que os milagres aconteçam. Agora, cabe a você, cabe a mim, cabe a cada um de nós assumirmos a nossa parte nesse processo. E as 3 ações que eu quero trazer nessa noite, elas ajudarão a modelar novos registros de padrões saudáveis, que foi uma das dicas que eu trouxe quando falava sobre dinâmicas sistêmicas. Queira
construir novas histórias para internalizar novos referenciais. Então hoje eu vou circunstancializar com vocês 3 ações. E as 3 ações são a cura daquilo que nós conversamos na semana passada. Para cada apontamento doentio que eu trouxe na semana passada, eu tenho um apontamento de cura nesta noite. E a primeira ação: se permita praticar os conceitos do triângulo da realização. Porque se até semana passada você vivia no triângulo dramático, agora eu quero sugerir para você o triângulo da realização. Este é um conceito do médico psicoterapeuta Fernando Freitas. Ele é o criador do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Em detrimento ao triângulo dramático desenvolvido em 1968, final da década de 60, tem a possibilidade de você sair daquela roda gigante ruim e migrar para cá, porque o triângulo da realização é a sua ação, a sua responsabilidade em não se permitir ou ser vítima, ou ser acusador, ou ser defensor. É olhar para a sua história de verdade, com clareza e serenidade e querer resolver. Porque o triângulo da realização trabalha a busca pela liberdade, a solução dos problemas e tem como objetivo principal e intenso um futuro saudável e consciente, onde cada indivíduo é responsável por suas ações. E o triângulo da realização tem 3 personagens, que é o criativo, o potente e a sabedoria. O criativo, quando você está diante de um problema, é importante que você comece a pensar em inúmeras soluções. É interessante que você comece a pensar em inúmeras possibilidades, melhor dizendo. O que pode ser feito, quais caminhos tomar, por onde eu vou, qual a minha responsabilidade nesse processo, como que eu vou agir em relação a isso. Coloque essa criança interior criativa que você tem aí dentro, e todas as vezes que você for afrontado e pontualizado com uma circunstância de uma dinâmica problemática e doentia, comece a potencializar esta história, porque olha a intensidade do que Deus traz para Jó. Deus assume a responsabilidade de falar sobre o que ele cria, sobre o que ele faz, sobre a intensidade. Ele não gasta o tempo dele respondendo Jó. Ele não gasta o tempo dele se vitimizando porque Jó falou. Ou ele não passa o tempo dele passando a mão na cabeça de Jó porque Jó é um coitadinho que está sofrendo. Muito pelo contrário, ele traz criatividade na condução. E ele vai exigir isso de Jó. Por isso que Jó, no texto que nós lemos aqui, ele diz: como é que eu fui tão ignorante? Como eu podia ter duvidado de tanta sabedoria? Porque quando você se depara com conhecimento e com sabedoria, você só continua na ignorância se você quiser. E o desafio nosso, já falei em alguns programas atrás, é que nós devemos colocar pitadas de sabedoria à nossa ignorância. E ignorância, não entenda isso como uma ofensa. Entenda como falta de conhecimento mesmo. Jó falou coisas que não sabia, por isso que ele estava no ciclo doentio. Talvez você tenha vivido isso até hoje ou até semana passada porque você não sabia. Mas agora você sabe que o triângulo dramático traz doenças. Mas você precisa entender que o triângulo da realização traz saúde, traz cura, traz possibilidades. Então, nesse primeiro tripé, na primeira ponta deste triângulo, é o criativo ou a criatividade, alguém que pensa em muitas coisas. A segunda ponta deste triângulo é o potente, é alguém que tem força o suficiente para colocar ordem em todos esses pensamentos e entender quais devem continuar fazendo sentido na construção mental e quais devem ser retirados. Esse é o momento em que você, adulto, olha para você, entendeu várias possibilidades e começa a ter clareza sobre o que é importante de fato fazer. E o
terceiro tripé, a terceira ponta desse triângulo da realização é a sabedoria, onde você junta as ideias, onde você junta aquilo que você filtrou e agora você vai colocar em prática. Ao invés de você viver acuado ou sendo vítima, ou alguém que acusa, ou alguém que absolve e defende para mascarar os seus problemas, traga clareza, franqueza e avance para a vida. Receba e colha o melhor de Deus. Porque o triângulo da realização é algo que você precisa fazer. Traga essa condução, essa construção para a sua vida, para que o saudável comece a fazer sentido para você. Você não precisa viver assim, doente, por todo sempre. E é claro, seja responsável em dizer, não, eu quero continuar assim. Mas não culpe terceiros, não culpe o cosmos, não culpe o mundo. Não se ache o iluminado, onde os raios cósmicos e celestes estão lhe cercando para destruir. Seja sereno em entender que alguma coisa aconteceu, algo de ruim impôs-se sobre a minha vida e agora eu preciso com responsabilidade criar possibilidades de como sair disso, ter intensidade para filtrar isto tudo que eu imaginei e criei e a energia e força para realizar. Por isso, criativo, potente, sabedoria é o triângulo da realização e esta é a primeira ação de uma dinâmica saudável. A segunda ação de uma dinâmica saudável, se permita desfrutar dos benefícios que a independência emocional proporciona em todas as tomadas de decisões livres. Independência emocional é quando as pessoas são capazes de levar adiante a sua vida e relações pessoais de uma maneira muito madura e equilibrada, sem depender emocionalmente de ninguém ou de viver expectativas criadas por terceiros em torno de si. Olha aqui em contraponto à dependência emocional, onde você vive muitas vezes em função daquilo que projetaram para você, de que lançaram sobre você e você não quer frustrar essas pessoas, porque talvez existe uma proximidade, um amor, e aí você se nega e você vai viver em função da aceitação delas, e aí daqui a pouco você está carregando as histórias delas, e aí nem você resolve as suas histórias, nem ela resolve as histórias delas. Eu proponho que isto seja usado, ou que seja usado como antídoto à independência emocional, onde você é responsável pelos seus atos, e quando alguém pegar e colocar expectativas sobre você, se essas expectativas não fazem daquilo que você é, ou do jeito que você funciona, ou do jeito que você precisa fluir neste mundo, são só expectativas do outro em relação a você. E aí existe a tua questão madura em ser claro consigo mesmo. E aí quando você está em uma relação de independência emocional, você ajuda o outro, você faz para o outro, não porque você espera a aprovação ou a aceitação ou a intensidade de felicidade dele. Você faz porque você tem. Quando você vive em um processo de independência emocional, você é saudável o suficiente para levar saúde para quem quer que você queira levar. E você é responsável, inclusive, em olhar para essas pessoas e falar, olha, eu tenho coisas saudáveis. Se vocês quiserem vir, eu estou no jogo. Caso contrário, eu não os carregarei. Porque o apóstolo Paulo ele traz um texto incrível dizendo, cada um ajudem os outros nas suas cargas. Gálatas capítulo 5. E aí no verso 5 ou no verso 6, ele vai dizer que cada um carregue a sua própria carga. Porque se todos nós formos responsáveis pelas nossas histórias, pelas nossas construções, pelas nossas conduções, não será pesado, não causará dor, não causará trauma eu ajudar o outro, porque afinal de contas estamos todos carregando as nossas cargas. Eu não estou carregando sozinho a carga do mundo.
Se te falaram que carregar a carga do mundo é lindo, você precisa repensar esse modelo. O lindo é você estar saudável e poder ajudar quem quer ser ajudado. E você não se verá na obrigação de carregar quem não quer ser carregado. Ou quem não quer resolver os seus dilemas, os seus traumas, as suas dores. Independência emocional te dá leveza para construir uma vida, mesmo que os outros não consigam construir o que você construiu, porque talvez eles não queiram. Em um processo de dependência emocional, a ideia é, todos nós vamos nos ferrar junto, porque ninguém aqui pode ter nada. A ideia de independência emocional, nós estamos aqui para construir coisas saudáveis e boas, e se você não quiser, infelizmente, é sua responsabilidade não querer. Isto é, desfrutar de uma liberdade de decisão por conta de independência emocional. É você entendendo esses preceitos, é você querendo trazer leveza para a sua história. É um exemplo que eu já dei em algum momento, em algum programa. Alguém chega para mim e fala, Emerson, eu preciso de 10 mil reais. E eu não tenho 10 mil reais. Mas em nome desta dependência emocional, em nome deste amor ao próximo, eu vou lá no banco e faço um empréstimo e dou para essa pessoa. A loucura é que eu estou dando algo que eu não tenho. E quando eu dou algo que eu não tenho, eu fico em dívida. E quando eu fico em dívida, alguém cobra. Quantas circunstâncias de faturas emocionais que são lançadas sobre as pessoas? São dívidas emocionais, dívidas. São histórias, expectativas. A independência emocional é alguém chegar para mim e falar, Emerson, você me empresta 10 mil reais? Não, eu não tenho 10 mil reais. Por mais que eu tenha acesso ao banco e empreste 10 para pagar 50. Mas eu não tenho para te dar esse valor. Mas talvez eu tenha um pouco menos. Entende que se você der o que não tem, alguém vai lhe cobrar. E você sabe quem que cobra? O teu corpo. Aí você não entende por que você tem dores para tudo quanto é lado. Aí você não entende por que é que o teu pescoço está travado, vive travado. Aí você não entende por que as suas articulações estão todas enrijecidas. Aí você não entende por que você tem uma dor no joelho, na perna, na costa, na região da clavícula, todo esse movimento de peso sobre você, você vai no médico, faz exame, não acontece nada, e não sai nada em exame, e você continua doente, com dor. Sabe o que é isso? Você deu o que não tinha. O desafio é, comece a se tratar, comece a se cuidar, a se olhar, e não tenha vergonha em dar o que você tem. Não tenha medo e vergonha de falar não quando não dá. Porque senão você vai acarretar cada vez mais doença e vai acontecer coisas mais terríveis. Não vou nem falar em AVC, eu não vou nem falar em infarto, eu não vou nem falar em doenças autoimunes. Essas doenças todas não saem em exame nenhum. Que coincidência, de onde vem isso tudo? Pessoas que dão o que não têm, alguém vai cobrar. E neste caso, o corpo cobra. Esta é a segunda ação. A terceira ação. Se permita ser o protagonista de suas histórias. Busque as soluções ao invés de procurar os culpados. Porque depois que Jó tem essa resenha intensa com Deus, onde Deus ensina para Jó o que é triângulo da realização. Obviamente que lá ele não falou sobre isso. É um conceito que o ensinamento da leitura nos proporciona. Então, Deus ensina para Jó que ele precisa ser criativo, potente e sábio para resolver as suas questões. Deus ensina para Jó que ele precisa ter clareza emocional e independência para realizar e viver as suas histórias de vida. E agora, o grande ensinamento é que Jó precisa ser o protagonista das suas histórias. Busque as soluções ao invés de procurar culpados, porque
Enquanto você estiver procurando o culpado, você não vai resolver questões que precisam ser resolvidas. Enquanto Jó estava lá com os seus 3 amigos num ciclo doentio, vivendo situações estranhas, com os amigos que ora o afrontavam, ora falavam coisas que são ruins. Enquanto ele estava vivendo aquele cenário, nada estava acontecendo. Mas quando Deus entra com ensinamento, entra com intensidade, entra mostrando e questionando e perguntando e não dando vazão ao vitimismo e todas aquelas circunstâncias de Jó, Jó tem clareza e ele começa a colocar sabedoria, compreensão e entendimento à ignorância dele. Agora ele tem clareza para ofertar ao Senhor, ele tem clareza para oferecer holocausto em favor dos seus amigos, ele tem clareza de que as coisas começam a acontecer. E a sorte de Jó, ela vai sendo restaurada e mudada porque Jó entendeu a lição. Jó entendeu o ensinamento de Deus. Jó entendeu que a vida, ela precisa ser guiada e seguida sempre no âmbito de buscar soluções. E Jó entendeu e começou a buscar soluções para suas histórias. Ele entendeu que aquela conversa com os amigos talvez não tenha sido muito boa. Ele entendeu que falou um punhado de coisas em relação a Deus que talvez não foram tão legais assim. Por isso que agora ele vai assumir o protagonismo da sua história e vai viver mais 140 anos. Vai conseguir reaver tudo que perdeu, ou seja, tudo que você perdeu ao longo da sua vida, em todos os âmbitos, todas as circunstâncias, é possível a restauração, a recuperação disso tudo. Só que você precisa ter clareza e querer ser o protagonista das suas histórias. Você precisa pegar a caneta e você começar a escrever, começar a projetar o que você quer fazer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, onde você quer estar daqui a pouco, que conteúdo você quer nutrir a sua mente, que tipo de aprendizado você vai trazer, porque enquanto você não trouxer esse cenário saudável para a sua vida, para a sua história, nada vai acontecer. E você vai viver um looping de reclamação, atraindo para si pessoas cada vez mais doentes que pseudamente estão lá para ajudar, mas estão todos para alimentar as suas doenças. Você precisa de fato entender o que Jesus disse. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Louvado seja Deus por isso. Esta é a terceira ação de uma dinâmica saudável. Alguém que não gasta tempo procurando culpados. Deus não gastou tempo em ficar procurando culpado. Não, foi Satanás que apareceu aqui e falou um punhado de coisas. Não tem tempo para isso. Vamos olhar para frente. A palavra do Senhor diz, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quando Jó entende isso tudo, ele começa a ser criativo, potente e sábio, porque agora ele vai entender, vai criar possibilidades, vai filtrar, vai separar, ele vai fazer coisas que vão reverter a sua história. Ele vai entender que, enquanto ele estava com os amigos dele, lambendo as feridas dele, estava um dependendo do outro ali, porque de fato estavam todos doentes e ninguém queria resolver nada. Só queriam ficar se lambendo, igual o animal que fica se lambendo. Agora não, agora eu quero fazer porque não criar expectativas só pelo fato de eu ser bom, justo, temente a Deus. Agora eu vou fazer porque antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora te vê os meus olhos. Louvado seja Deus por isso. É esse tipo de percepção, esse tipo de chave que eu espero que você esteja virando na sua vida agora. E seja o protagonista e escreva histórias, porque Deus está disposto a ir contigo nesse projeto e fazer com que tudo fique incrivelmente fantástico, porque que diremos, pois, a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus por isso. Essas foram as 3 ações de dinâmicas saudáveis que eu quero repetir para você. Primeira ação, se permita praticar os conceitos do triângulo da realização, o criativo, o potente e a sabedoria. Segunda ação, se permita desfrutar dos benefícios que a independência emocional proporciona em todas as tomadas de decisões livres. Terceira ação, se permita ser o protagonista de suas histórias. Busque as soluções ao invés de procurar os culpados. Louvado seja Deus por este aprendizado. E eu quero finalizar
lendo um texto de Provérbios, capítulo 18, verso 21, que diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado, louvado seja Deus por este aprendizado. E neste momento eu quero orar com todos vocês na expectativa de que tenhamos recebido essa intensidade de aprendizado e, em nome do Senhor Jesus Cristo, se permita virar todas essas chaves e migremos para o novo de Deus. Rapidamente lembrando, passei por esses caminhos e estou aprendendo e vivendo e intensificando isso e entendendo de fato o que Deus representa neste processo todo, e louvado seja Ele por isso. Soberano Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos diante da Tua presença. Agradecemos pelo aprendizado, agradecemos por nos proporcionar este momento, por separar este momento para que a gente olhe para as nossas histórias, para as nossas dinâmicas, para aquilo que nós estamos envolvidos. Eu sei que é desafiador, mas ao final vai valer a pena, porque nós poderemos dizer: se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Nós aprendemos sobre o que é ser saudável, sobre questões saudáveis, e que isso faça sentido à nossa vida. Que a gente potencialize isso e nos una ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vai nos ajudar, é claro, desde que nós queiramos esta restauração no processo. E aí vai fazer sentido aquela palavra do apóstolo Paulo, para que a gente conheça aquilo que é bom, justo, perfeito e agradável a Deus. Oramos por cada uma dessas pessoas que estão conosco, estão todos conectadíssimos, irmanados em processo de aprendizado. E agora eu peço a Tua visitação para cada uma dessas pessoas, o derramar do Teu Espírito que sara, que renova, que conduz em toda a verdade, em toda a serenidade. Que este processo todo seja completado a partir do querer, a partir do Teu bálsamo derramado sobre as nossas vidas. Oramos pelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, hospitalizadas ou nos seus lares, mas também pedimos a Tua visitação. Pedimos o Teu refrigério sobre essas vidas, para que eles recebam de Ti uma porção incrível e fantástica da Tua presença, da Tua visitação, e dependendo da fé unida nesse momento nosso, que essas pessoas recebam a cura. Te louvamos por tudo isto e pedimos a Tua companhia em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.